Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula desta semana nós iremos abordar o ciclo do ouro. Na verdade, não é bem um ciclo, porque ciclo dá a ideia de começo, meio e fim. Na verdade, é um período em que aparece uma nova atividade no Brasil colônia, no caso a economia do metalismo, em que o grande metal seria o ouro, e que isso vai permanecer e mudar as estruturas sociais, políticas e econômicas do Brasil colônia durante o século XVIII. Ainda na nossa série O Novo Normal, na verdade, é bem antigo, nós vamos abordar temas da atualidade e que vão dialogar com a pandemia. Nas aulas passadas, nós vimos o processo de expansão territorial. Foram 5 grandes itens, 5 grandes atividades de expansão territorial no Brasil, o que levou a aproximadamente 1/3 das estruturas territoriais de hoje. Então, 1/3 do nosso território atualmente foi por conta de 5 grandes atividades. A pecuária, porque a pecuária ela não era tão litorânea como a economia, como a agricultura da cana-de-açúcar, então ela era mais interiorizada. Isso fez com que aos poucos a coroa portuguesa avançasse nesse território que era a colônia brasileira. Os gados ou muares. Uma outra atividade era o comércio de monções. O que era o comércio de monções? Eram grandes madeiras que eram seccionadas ao meio, eram árvores seccionadas ao meio e que seguiam o fluxo da hidrografia, o fluxo fluvial, o fluxo dos rios, para levar principalmente alimentos, para levar o comércio interno, inclusive na aula de hoje no ciclo do ouro, que vai ter o seu apogeu em 1730, 40 até 1760. Uma outra atividade vai ser os bandeirantes. Então, os bandeirantes são o grupo que encontra o ouro no Brasil de fato. Então, é um grupo que, num primeiro momento, vai sair da planície de São Paulo e vai para a região centro-oeste do Brasil, então Mato Grosso do Sul, Goiás, e vão encontrar um grande problema de relevo que vai ser a Serra da Mantiqueira, mas mesmo assim irão avançar em terras que antes os portugueses não haviam colonizado e vão fundando vilas, né? Junto com essas missões, com essas entradas, essas bandeiras, eram fundadas vilas, né? Então vilas que tinham bandeirantes e tinham indígenas, populações indígenas apresadas. E aí eu quero puxar um ponto sobre esse tema. Em aulas passadas nós vimos um pouco sobre a função dos monumentos, a função do que os monumentos querem dizer, o que eles querem representar e que mensagem de qual momento eles passam. E um dos monumentos era a questão dos bandeirantes, que eram vistos como uma forma ufanista, de uma forma que se interiorizou o Brasil por um progresso, mas se esconde, se escamoteia esse genocídio indígena. Eles caçavam ouro vermelho, que costumava falar, que era a mão de obra indígena. Essa mão de obra era vendida desde a pecuária, era vendida para os colonos realizarem a agricultura da cana-de-açúcar e, inclusive, a prospecção de ouro. Então, nessas aulas passadas que nós falamos sobre a função dos monumentos, vão aparecer os bandeirantes, e uma das funções dos monumentos pode ser também essa questão de você problematizar o que foi esse período, então colocar como se fosse num corredor da vergonha e mostrar o que isso foi de fato. Mas, de fato, os bandeirantes tiveram um papel importante na expansão territorial, algo que que a metrópole não conseguiria fazer na colônia pela quantidade de terras e também pela quantidade de frotas, pela quantidade de
recursos humanos que Portugal, como metrópole, teria para fundar vilas e para avançar durante o Brasil colônia, no território brasileiro. Então se permitiu que os bandeirantes adentrassem pelo território brasileiro, fundando vilas. Então vilas eram fundadas, em paralelo você vai ter o comércio de monções, que vai começar a aparecer um mercado interno, e que o ciclo do ouro vai agudizar, vai catalisar, vai intensificar um processo de mercado interno no Brasil. Já existia um mercado interno no Brasil, a gente não pode falar que não tinha, ou que isso já foi questão de prova, ou que só aparece no ciclo do ouro. Não, ele só é agudizado. Então, as entradas ou bandeiras, elas tinham duas funções primordiais. Então, o apresamento de mão de obra indígena, que é o tema que eu queria comentar, que inclusive ainda na nossa série O Novo Normal, na verdade, é bem antigo, a pandemia vai acabar afetando mais populações indígenas hoje, vai colaborar com o genocídio indígena que ainda existe, né, e que foi muito praticado por essas entradas dos bandeirantes durante o Brasil colônia. E hoje nós temos um processo, eu digo um número para vocês, que 80% das florestas no mundo são preservadas por populações indígenas. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essas populações na questão da pandemia, porque a pandemia vai afetar mais ainda essa população do que outras, por conta do que já é o acesso à saúde, né? Então, essas populações que estão em localidades muito longe dos centros urbanos e estão em localizações onde é muito difícil chegar à assistência médica, com a pandemia isso só vai se intensificar. Isso vai fazer com que seja difícil conter a pandemia para esses locais, com que seja difícil conter as outras demandas de saúde dessas comunidades, e que com o avanço de outras atividades, inclusive da atual mineração, então os mineradores que vão para lá, que são tão população vulnerável socioeconomicamente falando, quanto as populações indígenas, vão levar suas doenças para essas etnias e que não vão ter ainda os anticorpos para isso, e com a pandemia, com o coronavírus, isso vem a ser mais um fator. Então eu queria fazer esse link do que era essa atividade dos bandeirantes, um genocídio indígena, e essa questão de problematizar os monumentos que são feitos em relação aos bandeirantes, e também o que é hoje a pandemia e como ela vai afetar essas populações. A gente costuma dizer que a pandemia ela é democrática na sua forma de contágio, mas ela não é na sua forma de defesa. Então, quem tem direitos, né, que não deveriam ser direitos, no caso são privilégios, né, de acesso à saúde, a um convênio, e recentemente tivemos alguns projetos de retirada de respiradores, retirada de aparelhos de oxigenação sanguínea para essas populações. Então, é uma situação muito complicada e que, de fato, é preocupante no sentido de que o novo normal, na verdade, é bem antigo. Esse processo ele ainda existe e ele ainda vem se intensificando mais ainda. Um outro fator que ajudou na expansão territorial, além dos bandeirantes, do comércio de monções e da pecuária, foram as missões jesuíticas ou reduções jesuíticas. Então os jesuítas vinham para cá no intuito de catequizar, de salvar as almas, entre aspas, das populações indígenas, fizeram um processo de apagamento histórico das linguagens indígenas também, e utilizaram essa mão de obra para forma compulsória, ou seja, para a forma do serviço escravo também. E existia um duplo trabalho, o trabalho religioso e o trabalho agrícola, por exemplo. E eles entravam em conflito com os colonos. Vai ter a Guerra dos Emboabas,
os bandeirantes, os colonos portugueses e os jesuítas, eles vão entrar em vários conflitos por causa disso aqui. Tanto do, entre aspas, ouro vermelho, que vão ser as populações indígenas que vão estar sendo caçadas durante esse período, e que eu retomo que são caçadas até hoje, como o ciclo do ouro, como o que é a prospecção do ouro. Então, as missões jesuíticas, né, dos jesuítas, também auxiliou nesse processo de interiorização do Brasil. Até por conta do que estava acontecendo na Europa, das reformas protestantes, a Igreja Católica estava perdendo fiéis, e aí precisava arranjar novos fiéis para a Igreja Católica. Um outro fator que auxiliou também na expansão territorial, além dos que já foram citados, foi, além das missões jesuíticas, da pecuária, dos bandeirantes e do comércio de monções, foram as drogas do sertão. Então, as drogas do sertão eram como se fossem as especiarias. Então, cacau, baunilha, canela, elas eram apresadas. Então, populações locais pegavam essas espécies de ervas, essas espécies de plantas, não deixam de ser plantas, para o consumo e para os seus variados usos, e eram levadas a alto preço para a Europa. Então, elas eram compradas nas companhias de comércio e aí revendidas na Europa por um preço mais alto. Então, as chamadas especiarias. O açúcar, uma das primeiras aulas que a gente comenta, foi uma das grandes especiarias, uma das maiores especiarias que o Brasil teve durante o período colonial. Em seguida, a gente vai ter um pouco da ocupação holandesa, né, a ocupação francesa também, Maranhão, São Luís, a França Antártica. As ocupações francesas vão ter conflitos indígenas, e aí os europeus invasores eles vão se utilizar, mais uma vez o novo normal, na verdade é bem antigo, sobre você utilizar coligações entre populações indígenas para dominar um território. E aí, a partir do momento que você faz essas coligações, que você monta essas disputas, você mata também, indiretamente e por conta de conflito, essas populações. Na Holanda, no Brasil holandês em Pernambuco, que aliás foi uma colônia, né, foi uma colônia holandesa, o Brasil holandês de Maurício de Nassau dentro de uma grande colônia portuguesa, e que vão ter vários conflitos, vão ficar anos ali, vão fazer grandes acordos com os senhores de engenho e vão mudar econômica, socialmente muito forte o Nordeste brasileiro, vão para as Antilhas e vão produzir um açúcar muito mais barato, porque eles vão ter técnica, eles vão ter instrumental, eles vão ter capital para isso, eles vão produzir um açúcar mais barato, vender, transportar e vão falir o açúcar no Brasil. E aí o açúcar deixa de ser o grande carro-chefe e isso vai fazer com que Portugal entre numa grave crise econômica. E chegamos na aula. Os bandeirantes, nesse seu adentrar de território, encontraram algumas minas. Encontraram um ouro típico, chama ouro de aluvião, um ouro de fundo dos rios, em que você joga mercúrio, e o mercúrio vai realizar uma reação química com o ouro, e que vai destacá-lo em meio ao barro, em meio a outras pedras preciosas ou não. E também vão achar dentro de minas, buracos de caverna e por aí vai. Aí, dentre as grandes expedições, por exemplo, a de Raposo Tavares, né, que foi até a região quase dos Andes, da Amazônia, saindo da região de São Paulo. E quando eles acham essas primeiras jazidas de ouro, se demora para levar essa informação para a coroa, claro, vão querer fazer um acordo, num sentido de reduzir o preço dos indígenas, porque a coroa, na época, precisou
reduzir a mortandade indígena, né? E se proibiu a escravização de populações indígenas. E os bandeirantes ganhavam muito dinheiro vendendo essas populações. Então eles queriam, olha, nós achamos ouro, mas nós queremos um acordo em relação a essa escravização, nós queremos escravizar eles. E é aí que Portugal, o Brasil se torna de novo a menina dos olhos como colônia. Porque esse ouro vai ser utilizado para pagar todos os gastos bélicos de Brasil, da expulsão dos holandeses, os gastos bélicos da expansão dos franceses, os gastos bélicos de expansão, a própria concorrência com o açúcar holandês que vai fazer quebrar na Europa, que vai fazer quebrar Portugal. Então, isso vai aliviar o saldo de déficit econômico de Portugal por um período, e muito bem. Porém, esse ouro ele ia por uma opulência da metrópole. Ele tinha um certo desenvolvimento da colônia. Eu quero que vocês guardem essa frase, que não existe colonização sem desenvolvimento. Então você precisa minimamente desenvolver a sua colônia para realizar uma efetiva colonização. Então, por mais que se tenha um desenvolvimento, esse ouro, toda essa opulência, esse valor do metal, ele ia para uma opulência da metrópole. Pagou dívidas de Portugal, construiu a biblioteca portuguesa, o rei Dom José I ficou conhecido como o Rei Ouro. Então isso vai fazer com que Portugal crie uma opulência muito grande durante esse período do século XVIII no Brasil colônia. E isso vai trazer vão trazer um grande impacto em 3 grandes setores do Brasil colonial. O primeiro vai ser vamos pelo mais breve, que vai ser o político. Então, vai ser preciso fazer um arrocho político. O que é um arrocho? É um aperto, né? Então, se as contas públicas começaram a ser sanadas por Portugal, Portugal vai começar a fiscalizar mais essa saída de ouro, para não ter contrabando, principalmente, e para que esse ouro fosse para essa opulência, fosse pagar esses gastos. E aí são feitas, por exemplo, as casas de fundição, né? Onde o ouro ele não podia transitar sem ter o selo real, senão ele era considerado contrabando. É daí que vem até a expressão santo do pau oco, porque guardavam ouro dentro dos pequenos santinhos quando os dragões da Real, que era uma polícia da Intendência das Minas, ia nos locais e procurar se tinha ouro de contrabando. Aí o primeiro ponto é essa questão do arrocho político. Então vão ter as casas de fundição, que você trazia o que você achava ali de ouro, e aí era quintado esse ouro. Esse ouro você retirava 1/5, 20%, era de imposto. O que ficava para você e ficava com um selo real. Né? Porém, você tinha outros impostos. Primeiro, que você teria que pagar a captação, que é um imposto. Essa atividade vai ser uma atividade que vai ser utilizada com mão de obra escrava, né? Ou negra ou indígena, e você precisa pagar pela cabeça de escravo que é utilizada no trabalho. Então, chama captação. Mesmo que você não tivesse escravo, você pagava pela sua própria força de trabalho ali na jazida ou no rio, no ouro de aluvião. As jazidas, elas foram divididas em datas e elas eram leiloadas. Não tinha que ter dinheiro para você ter o leilão, né? E você adquiria aquela posse de terra e que era na sorte. Né? Então era basicamente na sorte. Você comprava um lote e provavelmente ele poderia ter ouro ou não. Né? Hoje a gente tem métodos mais específicos de um instrumental tecnológico que vai auxiliar a saber se tem metais preciosos naquela área ou não. Mas na época não tinha. E isso vai fazer com que muitas pessoas viessem de Portugal, com que muitas pessoas viessem de outros locais da colônia, inclusive, na ideia de enriquecer. Porque era um afluente muito grande de ouro que vinha
da região das Minas. De novo, foi encontrado, as primeiras jazidas eram na região de Sabará, região de Minas Gerais, o Rio das Velhas, né? Então, que vai fazer todo essa região do entorno. Então, Ouro Preto, que vai ter investimento nas igrejas do Barroco, Aleijadinho, e isso vai causar um impacto social nesse período colonial. Mas voltando para a questão política, você vai ter também uma polícia, né? Vai ser os Dragões da Real, inclusive um grande integrante da Intendência das Minas era Tiradentes, né? Que depois a gente numa próxima aula vai comentar sobre a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. E você tinha basicamente, né, em resumo, você tinha um arroxo econômico, um arroxo colonial para que não tivesse contrabando. Né? Essa é mais a questão da política desse período, certo? Como era uma distância muito grande, se atrapalhava a fiscalização, então ainda tinha muito contrabando. É aí que vai mudar também, a capital vai sair de Salvador, da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, que era o grande porto, que era mais rápido, né? Vai pegar o caminho da Estrada Real, da região das Minas, para o Rio de Janeiro e vai do porto para Lisboa, né? Inclusive tem até uma expressão de que o ouro que cava em Portugal ia cair na Inglaterra. A gente tem que lembrar que nesse mesmo período, Portugal tem muitas dívidas com a Inglaterra. Então, o nosso ouro, durante o Brasil Colônia, não foi responsável, porém financiou boa parte da Revolução Industrial na Inglaterra. Né? Que depois vão ter os cercamentos, isso daí é mais história geral, e que vai eclodir na primeira grande Revolução Industrial, ou a primeira fase da Revolução Industrial. Né? Vai ter tributação sobre estabelecimento, vai ter uma militarização regional, vai ter, por exemplo, a Intendência das Minas, como eu comentei, as casas de fundição, e vão acabar com um pouco da corrupção que tinham nas câmaras. Antigamente existiam as câmaras municipais, em que era uma elite branca, e que realizava a administração política do local, mas era ainda naquela lógica da troca de favores, era ainda na lógica do homem cordial brasileiro, do Sérgio Buarque de Holanda, de que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, e aí vem com aquela ideia de que o novo normal, na verdade, é bem antigo, do elitismo, do que você sabe com quem está falando. O engenheiro, o cidadão não, sou engenheiro, que foi numa aula passada. Então, essa forma de conluio político, essa mistura entre o privado e o público de administração, ela não é nova. Ela já é bem antiga, e isso daí socialmente acabou ficando difundido na sociedade brasileira, numa questão cultural, certo? Uma outra questão é sobre a estrutura econômica. A estrutura econômica realizou, se a gente for colocar duas grandes palavras, da estrutura econômica, é integração e migração. Então, como eu comentei, existia um processo de imigração de outros, principalmente de Portugal, ou das ilhas fora da Europa, né? Então, como São Tomé, Angola, Cabo Verde, Angola também na África, Moçambique, colonos portugueses nessas outras colônias também migraram para o Brasil com um sonho de enriquecer. Né? Porém, era uma região que não tinha nada. Né? Tem uma frase muito boa que morria-se de fome com o ouro nas mãos. Né? No primeiro momento eles comiam insetos ali. Então, isso vai ser melhorado com o comércio de monções. Quando essas monções vão entrar nesses lugares, quando vai vir a pecuária com os tropeiros na região sul do país, vão para lá levar o charque, levar essas outras culturas, esses outros insumos, justamente para abastecer essa região das Minas, porque está tendo um novo fluxo econômico. Um fluxo econômico muito grande. Estão sendo criadas vilas
estão sendo criadas todo um aparato colonial, administrativo. Então você precisa minimamente de um comércio. Por isso que eu falo, agudizou o comércio interno nesse período, né, por conta dessa nova atividade econômica no país. E aí vai ter uma corrente migratória muito grande, tanto de fora quanto de dentro do país. Então, o eixo econômico, a grande informação que eu tenho que guardar dessa aula, é que se muda o eixo econômico do Nordeste brasileiro para o Centro-Oeste brasileiro. Então, a economia do açúcar que ela ficou no Nordeste, até que se muda a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, e se muda esse eixo econômico para a região das Minas, certo? Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás. Então, essa região vai começar a se tornar o grande polo econômico da colônia. Isso vai influenciar não só essa diversificação de pessoas que estão indo para esse local, como vai mudar o comércio desse local e como também vai afetar a questão da escravidão. Você vai ter um afluxo muito grande de escravos para essa região, de outras regiões de fora e dentro do Brasil, justamente para essa atividade. E aí eu falo para vocês que um escravo dentro de uma atividade do que era a economia do ouro, do que era o ciclo do ouro, debaixo de rios, né? Então o dia inteiro propenso a doenças que não tinha, que eram escravos que não tinham, escravizados, né? Porque escravo dá a ideia de que já nasceu nessa condição, mas escravizados e escravizadas, que majoritariamente homens, né? Vão se comprar mais homens por conta dessa atividade, e vão estar propensos a diversas doenças que não têm contato em outros locais. Então, por conta das matas, a febre amarela vai ser uma das doenças que vai matar muitos escravos, a malária também, a disenteria por conta de processos de você estar ali na água direto, você não ter pouca higiene também, infecções pulmonares graves por conta tanto da imunidade, então a pessoa vai ficar ali imersa na água o dia inteiro, né, em ouro de aluvião, ou dentro de uma jazida, inalando restos de poeira, restos de pedras, e também a questão do próprio mercúrio. Então o mercúrio ele é volátil, né, ele é relativamente volátil, e ele é inalado. Então isso daí causava uma infecção também pulmonar nesses escravos. A grande questão é que eles tinham uma vida útil curta nesses locais, de 7 a 12 anos, e é uma demanda que vai aumentar muito de 1720 a 1750, então eventualmente se aparecer algum gráfico, vai aumentar muito a exportação de escravos por conta do tráfico negreiro nesse período de 1720 a 1750. E dos 320 mil que foram para a região das Minas, apenas 22% era branco, era considerado da cor de pele branca. Então a gente pode muito bem entender que esse processo que vai fazer uma opulência para a metrópole, que vai deixar uma elite rica, vai ser uma elite branca rica, com uma massa de escravos, um pináculo de uma pirâmide social, que vai ser branco, e uma base de uma escravização negra, de uma população da cor de pele preta, que vai estar imersa numa situação de vulnerabilidade social e econômica, também vai estar numa condição de manumissão, ou seja, uma condição de que nem eram considerados pessoas, e que isso só vai acabar em 1888 como registro. Isso só vai acabar como um label, isso só vai acabar como uma forma de registro, e não num sentido de ressocialização, num sentido de inclusão, né, do que foi, porque a gente fala, né, uma falsa abolição. A gente ainda tem uma democracia, mesmo que a Constituição de 88 seja a nossa atual Constituição e muito boa, nós ainda temos um processo muito capenga de experiência democrática por conta do que é essa abolição não concluída, certo? E isso vai influenciar no racismo que
não só foi forjado nesse período, como foi mantido, como teve uma manutenção desse processo escravista. E aí o que eu falo, o novo normal, na verdade, é bem antigo, não só quando a pandemia afeta essas populações, que são as populações que vão ainda estar nas ruas, que não vão estar conseguindo fazer isolamento, que não vão estar conseguindo fazer distanciamento, porque vão estar numa questão habitacional deplorável, né, que vão estar dividindo casas, cômodos com 9, 10 pessoas, e que isso daí não tem a mínima condição de fazer distanciamento, de não ter contágio, e que essas pessoas também vão estar trabalhando na maior parte na informalidade, vão estar pessoas que não vão trabalhar o tempo na formalidade necessária por conta para depois ganhar uma aposentadoria. E vão ser essas pessoas que vão estar trabalhando em aplicativos de entrega de comida. E vão ser essas pessoas que vão estar se expondo para pessoas não se exporem. E vão ser essas pessoas que vão estar colaborando por uma estrutura do capital, e não porque elas que gostariam disso, por uma estrutura do que é o capitalismo hoje, para que determinadas populações no Brasil não tenham que sair de casa durante a pandemia. E aí, recentemente, nós tivemos um caso de um cara com um motoboy, acredito que você já deve ter visto isso rodou muito no Brasil, no noticiário, de que teria inveja de ter a cor branca. Ainda realizou um gesto. Então, quando a gente tem, além de uma questão de chamar de analfabeto e por aí vai. Então a gente tem um processo muito grave, muito perverso, do que é essa psique, né, esse construto psicológico do racismo. E isso não é feito de 30 anos para cá. Isso é construído aqui. E antes disso. Então, essa população que vivia nessas condições, que foram trazidas forçadamente de locais na África, né, os bantus, os sudaneses, os congoneses, né, que foram trazidos para cá, como por exemplo de Moçambique, Angola, e que foram trazidos nos tumbeiros, tumba de navio negreiro, e que muitos morreram nesse período, 4,9 milhões de pessoas trazidas forçadamente para o continente, só para o Brasil, não só para o continente sul-americano, mas só para o Brasil. Isso vai fazer com que você se construa uma engenharia social e econômica baseada na cor da pele. Então, quando você constrói, mantém por tanto tempo uma engenharia de que, por mais que a economia do ouro tenha trazido pessoas de vários lugares, tenha realizado maior integração, tenha realizado uma agudização do comércio interno, tenha feito... tenha enriquecido muitas classes que antes não teriam condições por conta de uma sociedade estamental, ou seja, não tem tanta facilidade de mobilização entre os estratos. Por mais que tu tivesse todas essas condições, você ainda vai ter na base, você ainda vai ter de cerne, de pináculo, uma estrutura de que quem manda e quem obedece. E isso daí vai ficar por tanto tempo que a gente tem que a gente ainda tem isso presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E é aquele negócio, tem uma historiadora de antropóloga que fala isso, né? Se a pandemia não nos jogou isso na cara, não tem outra coisa que vai nos jogar mais ainda isso. Então, isso só nos é mais evidente, mais claro, o quão não experiência democrática que temos, o quão não é explicado o que é o racismo nas escolas, o quão não ainda resolvemos esse problema. Vocês entendem? E aí, de novo, você vai ter 22% de brancos nesse período,
Em 1735, nós teremos aproximadamente 1,4% de alforriados, e na decadência das Minas, em 1786, vai para 40%. Né? E que vai impossibilitar, não é só a questão da, mas aí vai ter alforria, vai estar liberto, mas você não vai ter a mínima possibilidade de comprar uma terra. Você não vai ter a mínima possibilidade de ter a questão de usufruir de uma data, que era um lote de terra para você fazer a mineração. Então vocês entendem que é só um registro, não é a manumissão, no caso, né, a alforria, perdão, ou manumissão, que pode aparecer numa prova, ela só era como registro. Você não vai ter uma integração disso, você tem um processo muito grande de exclusão social, mesmo que tenha mudado esse registro econômico, esse registro do que é essa pessoa. E aí você vai ter uma elite que vai estar dedicada a essa extração, que de novo vai ser uma extração incerta, e que vai ter uma ampla camada de uma população livre, por isso que eu falei, vai mudar um pouco, vai diversificar a questão social em relação ao período do açúcar, porém ainda se vai ter uma lógica de que uma elite vai mandar num grande grupo de pessoas pobres, num grande grupo de pessoas que vão estar imersas nesse conjunto econômico, né, nessa atividade. Então elas vão estar desde o comércio de monções aos tropeiros, as casas de fundição e por aí vai, as burocratas da coroa, só que ainda vai se exercer uma engenharia social da Casa Grande e Senzala. Ainda vai se exercer um mandonismo local, que a gente pode falar também, né? Então a sociedade se mantém escravista, se mantém elitista, se mantém estamental e se mantém estratificada. Se mantém mais estratificada do que antes, porém ainda se mantém essa lógica, isso já foi questão de prova, se mantém ainda uma lógica de que uma grande minoria mantém um poder muito grande sobre uma grande maioria do Brasil colônia. Outra questão também, essa busca de metais não vai dar suporte para outras atividades, isso vai causar uma inflação muito grande, vai ter falta de alimentos, vai ter uma fome muito grande. E a solução vai ser a diversificação econômica. Então vamos começar a diversificar mais as culturas, por exemplo, agrícola no Brasil colônia por conta disso. O apogeu do ciclo do ouro vai ser de 1733 a 1748, certo? Outra questão que eu ia comentar para vocês, né, para a gente comentar um pouco sobre essas questões, 600 mil pessoas aproximadamente vão vir para o Brasil, né, de questões de padres, proprietários, comerciantes, aventureiros, né, vai dar um alívio momentâneo para Portugal, vai ter um deslocamento populacional, como eu comentei para vocês, que vai afetar a economia do açúcar, inclusive, porque os senhores, os grandes senhores de engenho vão para essas regiões também, e as atividades do Nordeste, do centro econômico, vão ficar jogadas ao nada, por conta dessa nova cultura. E também a gente vai ter o gado vindo da Bahia, indo para Minas, no sul vão vir os muares, né, as tropas de mulas dos tropeiros. Sorocaba vai ser uma grande cidade no meio, né, vai ser uma cidade feira, vão aparecer essas vilas, vai aparecer muito a questão dos quilombos, né, então os quilombos de resistência vão estar muito linkados com essas vilas e vão fazer processos de resistência, de estratificação, de trocas de informações entre as feiras e as quitandeiras, que a gente comentou numa aula passada, e que vão fazer uma resistência muito grande com isso, né? Inclusive tem uma passagem muito boa num livro de uma historiadora chamada Lilia Moritz Schwartz, que chama Brasil, uma biografia, que comenta que os quilombos tinham os salteadores. O que eram os salteadores? Eles saqueavam as caixas, né? as grandes expedições que levavam ouro para a metrópole. E eles saqueavam aquilo e trocavam, né? Vendiam para a própria resistência. Isso deixava a coroa
absurdamente enfurecida. Enfurecida. E aí, de novo, a resposta dela é com resposta de violência. É uma resposta de violência. E aí eu dou um exemplo para vocês nesse sentido. Na região das Minas, foi baixado um decreto de se cortar os tendões de Aquiles de escravos. Para quê? Para que eles não corressem. Então, quando vocês têm um processo violento ao tamanho disso, nesse período, e que não só é uma coisa pontual, como é uma coisa que já acontecia antes e que é uma coisa que vai acontecer em outros períodos, porque da mesma forma ainda é uma violência que é o que acontece nos presídios no Brasil. Né? Ainda é a violência carcerária é tão perversa quanto essa. A violência do sistema de saúde com as populações negras é tão perversa de achar que, por exemplo, há não tão pouco tempo atrás se acreditava que as populações negras eram mais permissivas à dor, né? Que não tinha que tinha uma maior tolerância. A escravidão tem uma tolerância, então dá menos remédio para dor, não tem problema. Né? E aí vocês entendem que isso vai só alimentar uma cultura. Hoje em dia, que bom, está aparecendo uma melhora da moral nesse aspecto, uma questão ética também, da desconstrução. Né? Sou um racista em desconstrução, como algumas pessoas estão aderindo a essa bandeira. E que bom. Melhor isso do que manter e não refletir sobre práticas abusivas, sobre práticas racistas e ainda mais não ter que só notar o racismo nesse exemplo absurdo do que foi a questão do motoboy. Isso daí é quando você joga no teto. Isso daí quando eu jogo no teto, ponho na luz, aí não tem dúvida. É o que o historiador Florestan Fernandes vai falar. O brasileiro tem preconceito em ter preconceito. Então, uma maior parte fizeram um estudo, né, via IBGE, e que uma grande parte do Brasil se diz não racista. Só que nós temos poucos negros e negras em posições de liderança, ainda nas universidades, ainda no sistema político, ainda no sistema jurídico, nas grandes corporações, sejam privadas ou estatais. E isso vai professores, professoras, médicos, médicas, advogados, advogadas. E aí vocês entendem que isso vai construindo um processo de ainda uma servidão, uma subcidadania, que é o que o sociólogo G.C. Souza vai falar. Você deixa num processo de subcidadão. Você não tem direito à saúde, não tem direito mais à segurança, não tem direito mais à educação, não tem direito mais à alimentação. Você deixa numa condição de subcidadania. E aí eu achei genial a fala do cara em relação a você trabalhou por isso ou foi teu pai que te deu? Por quê? Porque se existe essa herança, né? Se existe essa herança num sentido de que essa elite, esses 20% de Brasil, colônia, na economia do ouro, ele vai se manter entre os grandes, a não ser que aconteça, vocês entendem? E isso vai fazer com que o outro polo, né, da sociedade que vai estar nesse mandonismo local, quem que vai estar obedecendo, se mantenha também nessa situação de mandados. Nessa situação de subserviência. Né? E é mais isso que eu ia dizer para vocês, nesse sentido, dos três grandes fatores, né? De estrutura econômica, de estrutura política e de estrutura social. Vai ter também um pouquinho de diamante, né? Vai ter um surto de diamantes na região do Distrito Diamantino, ou de Ouro Preto, São João del Rei também alguma coisa, mas não vai ser uma coisa muito chamativa, né? Não vai ser uma coisa que ainda o ouro vai ser o grande carro-chefe
do estabelecimento dos arraiais, né, que vão ser essas vilas, os núcleos de povoamento, o caminho do ouro, a Estrada Real, a Estrada Velha, que vai levar de Ouro Preto para o porto do Rio de Janeiro. E aí você vai ter uma desigualdade social muito grande, né, que é o que o Gregório de Matos vai falar muito na literatura, né, que é uma diferenciação social muito grande, muitas revoltas no período, uma tensão social muito grande. Então, a gente vai ter alguns conflitos por conta do que é o ouro, por conta do que é o valor da terra, né, dessa prospecção incerta. Então, a gente vai ter nós teremos grandes conflitos. Então, não só em Boabas, a gente vai ter Felipe dos Santos, que é como se fosse um precursor do Tiradentes. Nós vamos ter também os mascates, né? Nós vamos ter também Beckmann, só que aí vai ser lá nas drogas do sertão, vai ser região norte e nordeste do Brasil colônia, mas nós vamos ter, por conta desse processo vai ter Amador Bueno em São Paulo também, que era um bandeirante. Então você vai ter algumas revoltas nativistas, que a gente chama. Nativistas. Elas não queriam romper aquela linha de metrópole e colônia, mas elas queriam mudar algumas questões internas de uma determinada região, né? Seja São Paulo, seja no Maranhão, seja na região das Minas, em Minas Gerais, por exemplo. Essas serão as revoltas emancipacionistas que a gente vai falar num outro momento, que vão estar imersas em ideais iluministas e por aí vai. Mas essas revoltas são chamadas revoltas nativistas. Às vezes acaba aparecendo na prova, mas é muito pouco. Mas o que eu quero que vocês guardem é que elas não tinham a ideia de romper o famoso exclusivo metropolitano, onde você tem um país, que é colônia, e que ela vai ter a sua autonomia reduzida em relação a um outro país, que vai ser a metrópole. O monopólio vai vir da metrópole para a colônia. Da colônia para a metrópole vai vir uma matéria-prima barata, e da metrópole para a colônia vai voltar os bens manufaturados, né? Aqui vai ter a manufatura e aqui você vai ter a prospecção de matéria-prima. E é óbvio que essa balança comercial vai estar desfavorável. A metrópole vai estar favorável nessa balança, né? Então você vai realizar protecionismo, né? Você vai realizar uma política de balança comercial favorável, uma política de metalismo, porque um grande Estado tem uma moeda muito forte. É o que acontece hoje, por exemplo, com o dólar e os Estados Unidos, né? Enquanto, né, a China não desbancar também, que a gente estamos passando por um período, né, dessas disputas de potências mundiais, né? Mas isso é um outro assunto. Mas essas moedas, elas precisam ter uma cunhagem, elas precisam ter um valor de metálico elevado, e isso vai fazer com que o país, esse Estado centralizado, que vai ter um monarca, que vai ter uma nobreza, que vão se juntar e vão formar a coroa, por exemplo, a coroa portuguesa, vai ser um Estado forte. E aí esse período resumindo, é um período que vai se expandir, é um período que vai mudar a sociedade, mas ainda vai se manter muita coisa. Ainda vai se manter uma lógica de genocídio indígena, ainda vai se manter uma lógica de escravidão, ainda vai se manter uma lógica de elitismo, e que hoje isso daí é o que eu falo na série. O novo normal, na verdade, é bem antigo. E essa engenharia, ela ainda é muito atual, ela ainda é muito presente, e nós não podemos deixar que esses exemplos grandes nos tomem de supetão e nos locomova de alguma forma. A gente já tem que ensinar isso nas escolas, a gente já tem que entender o que é isso dentro das famílias, entender o que é esse processo de precarização do trabalho, o que é quem são as populações que estão alijadas, que estão alheias da cidadania, né? De ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, que vão ser as populações indígenas, vão ser a população negra no Brasil, vão ser as mulheres no Brasil.
Então, nós precisamos pensar em quem nós elegemos, né? Então, votar em mulheres, votar em candidatos indígenas, votar em candidatos negros e negras, e principalmente também votar nos que não são desses grupos, mas que lutam por essas causas também, que lutam por uma valorização das escolas e também valorização desses temas nas escolas, certo? Então, é isso que eu queria dizer basicamente para vocês sobre o que foi o ciclo do ouro, sobre o que foi esse período, né, do século XVIII no Brasil e que ainda vai trazer, infelizmente, muitas cicatrizes, ainda um legado muito ruim desse período, dos períodos anteriores e dos períodos que vêm depois na sociedade brasileira. Porém, nós ainda nós não podemos estarmos fadados ao fatalismo do que são as estruturas no Brasil. Nós podemos e nós temos as condições, que é o que eu falei, por exemplo, dessa campanha, né, de reduzir essa questão da desconstrução, aumentar, perdão, essa questão da desconstrução do racismo, por exemplo, e que bom, pelo menos é alguma coisa. Né? Mas isso daí tem que ser a cidadania, como eu falei numa outra aula, ela é praticada na individualidade, mas ela se demonstra no coletivo. E isso também é cidadania, certo? Então, nós temos que entender que a sociedade não é impassível de mudança por nós. A sociedade, nós temos um legado para as outras gerações. E aí eu pergunto para vocês, o novo normal, na verdade, é ou não é bem antigo? Boa semana para vocês, bons estudos.